Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso Indúbio Procast e nessa semana estou aqui ao meu lado aqui a minha inseparável amiga Camila Ramos, que estará comigo na condução de mais um episódio sem a presença do nosso colega Rafael Maia, que mais uma vez nos deixou na mão. E aí, Camila, tudo bem? Tudo jóia, Silvio. Boa tarde, boa noite, bom dia para o pessoal que está assistindo, escutando. Essa semana, infelizmente, sem a presença do Rafa, por motivos exógenos, à vontade dele, mas conduziremos o programa, temos um convidado super bacana, um convidado reincidente, que coitado, novamente, caiu na armadilha de participar do nosso programa. Vacilou, a gente pega. É. O Rafa, na verdade, estando ausente aqui, a gente ainda tem que avaliar, né, se é uma vantagem ou não, porque um dos melhores episódios desse programa foi feito sem a presença dele, então sempre me pergunto, né, será que a gente está perdendo alguma coisa? Acredito que não, vamos repensar aí a presença dele nesse programa. Mas vamos lá, sem mais demoras, vamos apresentar o nosso convidado, que como a Camila já antecipou, é um convidado que está aqui mais uma vez nos visitando, a gente está recebendo mais uma vez o querido amigo professor João Salvador, meu chefe, que vai mais uma vez aqui nos agraciar com seus vastos conhecimentos. E o João tem conhecimento sobre todos os assuntos, a gente já está aqui, inclusive, planejando um episódio sobre cultura geek, e em breve teremos aqui também mais uma vez a presença dele. O João dispensa apresentações, quem nos acompanha já conhece o professor João Salvador, mas eu vou pedir ao professor João que se apresente mais uma vez. Quem é João Salvador por João Salvador? Bom, João Salvador, antes de mais nada, é amigo do Silvio e amigo da Camila. Isso para mim já é o mais importante. Mas eu sou da área empresarial e tributária, estou atualmente coordenando os cursos da Faculdade Kennedy Promove. E sou um estudioso da área de tecnologia, sobretudo aplicada à atividade dos negócios e tributação. E, enfim, eu estou sendo muito arrogante de achar que eu posso contribuir para esse programa. O João ele começa sempre afagando, né, os nossos egos, né? E o João mais do que tudo, ele é político, ele é do business. E ele sabe como conduzir. Mas ele foi muito modesto, o João é tudo isso. E é uma das grandes referências hoje em vários assuntos que envolvem o direito empresarial, a área tributária. O João tem destacado-se nos estudos dessa área e ele começa já trazendo o nosso ponto de convergência do episódio de hoje, já que a gente pretende abordar aqui a ideia da influência da inteligência artificial, dos mecanismos de inteligência artificial no mundo dos negócios, no mundo do direito, nas aplicações mais diversas que hoje se pode fazer uso dessas novas ferramentas. Será que são ferramentas mesmo? Devem ser encaradas dessa forma? São muitos assuntos, muitas dúvidas que este assunto traz. É um assunto que, obviamente, está na ordem do dia. Cada vez mais a gente vai ouvir falar de inteligência artificial. Há aqueles que já apontam, né, a revolução da inteligência artificial como algo que vai extrapolar em tamanho de impacto a revolução agrícola e a revolução industrial, para que a gente tenha um pouco da dimensão do que está por vir no que se refere às aplicações da IA, que na verdade, Camilo e João, já está presente no nosso dia a dia há muito tempo. Em vários aspectos a gente sequer se dá conta que já temos inteligência artificial participando aqui das nossas atividades cotidianas. Uma simples pesquisa em um mecanismo de busca, quando eu uso o Google lá, já existe ali um algoritmo que tem uso de também inteligência artificial para oferecer resultados mais próximos daquilo que eu pretendo. Quando uma rede social apresenta para a gente a publicidade direcionada aos nossos interesses, né, aquela mensuração que se faz do tempo que eu fico em uma determinada imagem, fazendo ali uma avaliação do que me causa interesse, isso tudo há por trás algoritmos que fazem uso de inteligência artificial, já é a segunda vez que eu embolo, para poder fazer essas análises e gerar resultados que sejam mais propícios a atender os interesses humanos. E aí, partindo dessa ideia, João, da presença já da inteligência artificial na nossa vida, eu quero começar o nosso papo hoje sabendo se você vislumbra nesse contexto que a gente está de uma revolução, se é que você acha que é uma revolução mesmo, se você já consegue vislumbrar, para a gente começar já de forma apocalíptica a conversa, algum risco muito grande no incremento do uso da inteligência artificial na nossa rotina, no dia a dia das nossas atividades, e se sim, né, quais são esses riscos? É
É uma questão assim que parece ficção científica, mas não é ficção científica. Se você pensar assim na história dos avanços tecnológicos da humanidade, você vai perceber que a cada avanço que a gente tem, diminui-se o período de estudo. Uhum. Então, a gente tem aí, nos últimos 10 mil anos, o homem descobrindo os mecanismos primários e o fogo, fazendo um salto, esquecendo outros eventos, 200 anos de revolução industrial, 50 anos de uma revolução tecnológica e também já a introdução das primeiras questões cibernéticas. Então, quanto mais o tempo passa, mais a gente tem velocidade no avanço dos novos negócios, das novas tecnologias. E, claro, o medo do desconhecido causa exatamente a visão apocalíptica que a maioria das pessoas tem sobre o que a gente está vivendo. E sim, a gente deve ter medo. Não medo das aplicações da inteligência artificial, mas medo da obsolescência daquele que não se adequa a esse novo modelo. Para trazer um comparativo, num determinado momento dos anos 40, foi estabelecido a figura o instrumento perdi a palavra, do elevador sem o ascensorista. E aí as pessoas, naquele primeiro momento de entrar no elevador sem uma pessoa lá dentro, se viram de frente do desafio de fazer a subida delas ou a descida por conta própria, dependendo de uma máquina, que dependia dela apertar um botão. Aquilo trouxe um impacto social muito grande. Mas veja, a gente chega em 2024, existem elevadores com e sem ascensorista. Então, tudo vai de acordo com a adequação da pessoa ao longo dos anos. Os anos de implicação da inteligência artificial. A gente é professor, trazendo aqui para a docência, a gente já convive com a inteligência artificial já desde que a pandemia se estabeleceu, e no primeiro momento pode parecer que o professor vai ser obsoleto. Sim, se ele não se adequar. Ele vai deixar de ser professor e vai se tornar um tutor da informação. É a forma que ele tem de se manter vivo junto da inteligência artificial na sua atividade. Mas aquele medo, tipo, Exterminador do Futuro, acho que a gente precisa ter, não, né? As máquinas não vão se rebelar contra a gente, não há um risco de termos a nossa condição humana ameaçada, a nossa existência ameaçada pelas máquinas e pela inteligência artificial. O medo que você está me colocando aqui, e parece razoável, né? São medos ligados a não conseguir uma adaptação a esse mundo novo, né? E essa é uma realidade que toda mudança tecnológica ao longo da história fez, né? Quando chega energia elétrica, por exemplo, já peraí, agora, tem energia elétrica, como é que a gente vai fazer assim, o uso da força motriz a partir do trabalho humano ou do animal? Então sempre houve, né? Sempre que a gente tem uma mudança, esse medo vem. Mas o medo que talvez aflige o coração da nossa audiência, é aquele, será que em algum momento a máquina vai começar a trabalhar contra o ser humano? Será que esse tipo de inteligência artificial representa esse risco? Mas a gente fala disso depois. Eu quero ouvir a Camila, o que ela tem para perguntar para o João. Olha, eu acho esse tema além de muito interessante, também muito necessário, porque, como você colocou, João, assim, ele é preeminente. A qualquer lugar que a gente olha hoje em dia, a gente usa uma tecnologia, uma IA, e principalmente, eu acho que o mais recente que tem trazido maiores questões é a questão da IA generativa, né? Que é essa ideia que eu acho que traz uma certa insegurança de será que determinadas ocupações, profissões, ou mesmo, será que determinados estímulos vão ficar tão desestimulados que isso pode até causar uma certa atrofia humana, atrofia de pensamento, atrofia de raciocínio, porque eu acho que isso com a IA generativa realmente traz um questionamento, principalmente quando a gente pensa até aplicado à educação, ou aplicado ao direito, como as IAs generativas que geram petições, e aí tem os problemas que às vezes há uma distorção de informações, e aí cria quase memes, né, de jurisprudências inventadas e etc. Mas existe um risco de criar uma certa atrofia, pelo menos ao meu ver. Como que a gente poderia superar essa noção? E assim,
tornar essa ferramenta, né, esse dispositivo, esse gadget, enfim, essa tecnologia, ao favor de estimular o conhecimento ao invés de atrofiá-lo? Muito boa o questionamento, Camila, e é o seguinte: sim, a gente já convive diariamente com inteligências artificiais há um bom tempo, né? Um grande exemplo é o próprio Waze. Quando você conecta o telefone no carro, automaticamente o Waze já aprendeu que ele deve se ligar. Por mais que você não queira que ele ligue, ele vai lá e liga sozinho. A questão das IAs generativas, e a grande é realmente o ChatGPT, a grande questão dela não é que a gente vai conseguir combatê-las, porque a gente não vai conseguir combater, e nem combater o acesso a ela. O que a gente deve fazer são as perguntas corretas a ela. Como assim as perguntas corretas? Já que é impossível a gente deixar de ter essa ferramenta disponível no mercado, seja para quem for, a gente tem que se valer, então, da oportunidade que temos de ser os gestores dessa ferramenta. Ao invés da gente proibir a ferramenta de ser utilizada pelos nossos alunos, por exemplo, ensinar os nossos alunos a fazer as perguntas corretas para que a construção de conhecimento aconteça naquele ambiente. Quais são as perguntas corretas? Eu não sei, a gente vê no caso concreto. Mas pegar o telefone e falar assim, ChatGPT, por favor, eu quero um roteiro de podcast, talvez não seja a pergunta correta. Talvez a pergunta correta seja, ChatGPT, eu quero um roteiro de podcast no qual o convidado tenha que responder sobre isso, isso e isso, sobre o aspecto de tal teoria jurídica. Ou seja, adequar a informação para que ela seja direcionada a responder uma criação de informação e não uma replicação de informação. O que muitas das vezes está acontecendo hoje é exatamente isso. As perguntas não estão sendo feitas de forma impositiva às IAs generativas, então elas estão repercutindo aquilo que já está previsto, e muitos dos trabalhos, por exemplo, trabalhos acadêmicos, são iguais, porque o comando não foi adequado. Não foi adequado para criar seu direito, para criar essa informação. Então, com as IAs generativas, a gente precisa ser tutor. A gente precisa ser tutor da informação, indicando um caminho para que o resultado da pesquisa seja algo novo. É uma forma de a gente conseguir conviver com ela. Você tocou num ponto interessante, João, que me pega muito quando a gente pensa nas IAs generativas, na fase da construção de informação, da produção de qualquer tipo de produto, seja textual, imagem, que seja autoral. E aí eu queria saber mesmo, por curiosidade, o que você acha sobre essa produção que é feita pela IA. A gente está diante de uma propriedade intelectual da IA. Quem é o autor efetivamente da produção? Imagina o uso da IA para produzir uma imagem. Agora já temos IAs que têm essa habilidade de produzir fotografias, imagens, enfim. Dá para a gente imaginar atribuir direitos autorais para a IA, ou seria o comandante, né, quem preparou o prompt, quem fez os comandos, efetivamente o proprietário intelectual daquilo, e a IA seria apenas uma ferramenta, ou seria uma ideia de coautoria? Não sei, o que você acha a respeito? Quem é o proprietário intelectual do que a IA produz? Ela é ferramenta ou ela é pessoa? Então, a gente vive hoje num ambiente que literalmente trouxe as questões daqueles filmes de ficção científica que a gente assistia na década de 80 a nosso caso concreto. Por quê? Pela existência das IAs? Não. Mas pela existência de uma característica específica das atuais IAs, que é o machine learning. Elas aprendem. E quanto mais elas aprendem, mais elas se aproximam. E eu confesso que eu vejo um cenário ruim quanto a isso, eu acho que não vai demorar. Elas mais se aproximam de conseguir emular o cérebro humano. E quando elas conseguirem emular o cérebro humano, elas não só vão aprender, como elas já aprendem com a característica que possui hoje de machine learning, como elas vão poder também criar. E aí, quando elas criarem, a gente vai estar de frente de uma nova fronteira da humanidade que ainda não tem uma solução. Tá? Hoje,
as informações que são obtidas em IA generativas, elas são do autor. Tudo bem, mas quem é o autor? O autor ainda somos nós, por quê? Porque através dos prompts de comando a gente diz ali o que quer ouvir. As informações são retiradas da internet, né? São reunidas pela IA generativa e entregue de acordo com o nosso comando. Por enquanto, ainda é nosso. A partir do momento em que o machine learning virar a emulação do cérebro humano, a gente vai ter IAs que são não só generativas, mas são também autoras. Aí a gente vai ter uma outra questão para analisar os aspectos civis, aspectos tributários, empresariais, sociais, jurídicos, religiosos. João, você falou algumas coisas que me trouxeram duas questões. Vou tentar costurar as duas. Me parece também que a gente acaba esbarrando em fronteiras que a tecnologia, particularmente, não parece... Ou melhor, nas discussões em torno da tecnologia, tangenciam questões dos desafios éticos, mas essas discussões elas não são capazes, muitas vezes, de frear esse avanço. E eu faço sempre uma comparação quando a gente pensa nos avanços dos avanços biomédicos, da genética, sempre, né, de pelo menos uns 30 anos atrás, nos últimos 30 anos, sempre houve um freio muito grande em relação a alguns avanços da genética, enfim, das questões biomédicas, pesquisas, mas quando o assunto é tecnologia, parece que mesmo essas discussões éticas, elas não são capazes nem de diminuir a velocidade de determinados desenvolvimentos para que a gente primeiro pense como seria a coisa ou pense como seriam os freios e contrapesos necessários para lidar com isso, mas ela vai se desenvolver. Então, eu acho que a gente vai realmente lidar e já lida com alguns desafios éticos importantes quando a gente fala de avanço dessa comunicação digital e dessa produção de informação digital. E aí, consequentemente também, quando você falava, e aí me veio uma outra questão. No meu mestrado em si, eu trabalhei justamente a questão da comunicação digital, o desenvolvimento do discurso público, como que isso impacta as campanhas, como que isso tendencia o comportamento democrático, como que isso, a depender, prejudica uma autenticidade do pleito eleitoral. E aí, quando a gente pensa na própria ideia, como você falou assim, olha, quando a gente dá os comandos corretos, o prompt correto, etc., ela vai entregar exatamente aquilo que a gente pediu. E aí a gente vai esbarrar aqui num ciclo vicioso de vieses confirmatórios. Eu quero uma resposta, porque... E aí eu vou ter essa resposta. Se eu der assim, olha, eu quero montar um roteiro em que o convidado responda essa questão, passe por esse ponto. Eu acabo, às vezes, eliminando o elemento surpresa de quando nós tínhamos, de repente, pesquisas espontâneas. E isso me parece um desafio ético até para o desenvolvimento de uma sociedade, porque você acaba criando cada vez mais o fortalecimento de ideias pré-concebidas e dificulta um diálogo mais colaborativo e mais, talvez, até um debate mesmo. Oi? Com inovação. Com inovação, assim, não queria usar alguns clichês, né, assim, um debate, não vou nem fazer um debate mais democrático, mas eu digo assim, conflitante, informações conflitantes que possam colocar aquele leitor em alguma perspectiva. E aí isso me parece um desafio ético. Essa realidade da informação, dessa forma como está se construindo, ela está se tornando uma realidade filtrada? Na verdade, sim, está, mas veja só, a inteligência artificial, além da capacidade que ela tem de aprender, ela tem a capacidade de aprender o que é bom e o que é ruim. Então, eu já consigo vislumbrar não só a inteligência artificial absorvendo nossas melhores características, mas também nossas piores características. Eu consigo ver, sim, inteligência artificial cometendo racismo, por exemplo, tá? Por causa disso, pela capacidade que ela tem de aprender, neste primeiro momento, é muito importante que na utilização dela, ela seja limitada. Então, a gente tem que dar as bases para ela atuar. Agora, vai de encontro com a qualidade do criador da informação. Então, se eu filtrar a inteligência artificial para atuar para mim e eu mesmo sou antidemocrático, ela vai ser antidemocrática. Então, sim, hoje
A gente está vivendo num problema, numa guerra de narrativas, e essa guerra de narrativas está sendo, sim, muito nutrida por pessoas que estão até utilizando a inteligência artificial dessa forma. Acontece que a gente vai continuar na nossa caminhada de guerra de narrativas, na contramão, a inteligência artificial vai aprendendo, até o momento em que ela se torne autossuficiente para a informação. Se ela, nesse momento, estiver treinada para cometer o erro, ela vai cometer o erro social nosso. Porque existe uma coisa complicada sobre a inteligência artificial, que é exatamente o problema da adequação. O que é o problema da adequação? É ela chegar em tal forma, em tal condição senciente, que ela olhe para alguém e fala, você não é adequado. O problema é, se na construção das informações dela, ela teve prompts de comando que tornaram primários para ela que sejam ruins. E aí, ela vai ser ruim. Sim, a gente está vivendo esse problema hoje de filtração das informações, principalmente por aqueles que querem cometer o mal nessa guerra de narrativas que a gente está vivendo. Não são poucos os casos de pessoas que são atacadas com deepfake, por exemplo. A deepfake é uma inteligência artificial que emula a fala e as expressões, e para ela fazer aquilo, alguém deu um comando inicial para ela. Então, assim, a gente está entregando para ela as piores características nossas como seres humanos que conversam. João, eu sei qual é a sua visão a respeito da interferência estatal na vida da sociedade, especialmente nas relações empresariais, no mundo dos negócios, na vida privada. Eu sei que o João, como um grande liberal que tem muitas restrições em torno das regulamentações. Mas acho que é impossível a gente discutir o avanço dessas ferramentas sem pensar na necessidade de, em algum momento, estabelecer um marco regulatório para elas. E essa discussão é uma discussão que está acontecendo no mundo todo, né? A Europa acaba de aprovar um primeiro marco regulatório, né? Uma legislação inédita no mundo que tenta, pelo menos, lançar luzes nessa discussão, estabelecendo essa primeira perspectiva regulatória para estabelecer limites, para colocar ali até que ponto as IAs podem efetivamente serem absorvidas na sociedade, quais serão os limites que a gente vai impor a elas, onde elas não poderão ser usadas, onde elas são bem-vindas, onde elas serão usadas, mas com alguns cuidados. A legislação europeia ela fez, inclusive, uma categorização, né, das IAs, dos riscos que representa cada tipo de utilização. E eu queria saber o que você pensa disso. Eu sei que você não gosta de regulamentação de jeito nenhum, né? Se pudesse, estaríamos aqui naquele ambiente de zero Estado nas nossas vidas. Mas como a gente sabe que isso não é possível, pelo menos nesse aspecto, você entende ser importante falarmos de uma regulamentação, trazermos o Estado para participar desse debate público e colocar ali, de alguma forma, limites ao uso dessas ferramentas? Então, na verdade, eu não prezo pela ausência do Estado, eu prezo pela presença mínima dele. A presença mínima dele é exatamente nos marcos regulatórios, do resto, realmente, eu não quero que ele se envolva. Eu não sou adepto ao Estado envolver na qualidade da constituição da família, por exemplo, né? Cada um faz a família que quiser. Não gosto de Estado lidando com a linguagem de cada um fale da forma que quiser e assim vai. A gente vai acabar entrando no outro viés. Eu já falei para você. Sabemos onde vamos chegar. Já falei para você que minha missão é ser cancelado no seu podcast, mas enfim. A gente precisa sim do marco regulatório. O problema não é o marco regulatório em si. O problema é quem está estabelecendo o marco regulatório. De todas as matérias possíveis do Estado tratar, essa é uma das piores. Piores não de ruim, mas de dificuldade dele tratar. Inclusive porque vai pautar um futuro muito próximo. A gente não está falando de filmes de ficção científica que daqui 50 anos a Skynet vai dominar a gente. Não. A gente está falando do ano que vem. Do ano que vem, onde, no momento do qual a gente já vai estar no ChatGPT 17, que ele já está definindo teses de doutorado já. Então, assim... E o problema é a capacidade das pessoas que vão fazer o marco regulatório
de entender sobre isso e de conseguir tirar do diálogo do marco regulatório questões religiosas, questões sociais, questões econômicas, questões políticas, e envolver ali só a questão social relacionada à inteligência artificial. Então, sim, eu sou a favor do marco regulatório. Inclusive, por quê? Porque a inteligência artificial, eu acredito que ela vai chegar no nível que ela não vai depender de marco regulatório mais, então o marco não vai ser para ela, vai ser para nós. E me preocupa um pouco, assim, eu entendo a dificuldade, né, e eu concordo com a dificuldade de estabelecer parâmetros regulatórios, até porque o direito é muito a posteriori, né, ele trata o fenômeno que aconteceu e a partir daquilo verifica o que deveria ter sido e a partir daí pensa no que deve ser, né, no dever ser. Mas, e a tecnologia, ela muda com uma velocidade muito grande. E eu acho que uma dificuldade muito grande também da gente pensar o marco regulatório e também debater esses temas é a própria ignorância em relação a como aquilo funciona. De onde vem aquela informação, como aquilo é programado, de onde vêm esses dados. Me parece que chegar na embriologia desse tema seria o passo 1 para poder pensar em até mesmo como regulamentá-lo de uma forma, como você colocou, que efetivamente olhe para aquilo na perspectiva social relacional. E isso me parece um desafio, né? Primeiro, entender como a tecnologia funciona, e acho que isso é um problema grande ainda. Né, a gente está tateando ainda a TI, né? Enfim, o Estado mais ainda, e efetivamente pensar em soluções normativas, né, legais para os possíveis conflitos que viriam dela. E aí eu fico pensando na própria ideia da obsolescência, né? Não só da gente, diante da tecnologia, mas da própria legislação, com a medida que ela vai modificando e avançando. Mas concordo quando você coloca que, no final das contas, o marco regulatório vai ser para a gente, que utiliza ela do que é ela em si, né? Que a gente fala ela como uma pessoa, né? Um it, um algo, um ser. Não vou te interromper, não, é só para te falar que hoje sim é ela. A gente já tem uma cidadã mundial com passaporte da Arábia Saudita que é a RoboAmica. Então sim, literalmente já é alguém. Olha, você vê. E eu vi também que foi criado uma inteligência artificial, uma influencer, uma modelo, agora não sei se é a mesma. E ela tem muitos seguidores, ela é muito bonita. Mas ela é só virtual, né? A Mica, inclusive ela... A Mica é física? Física. É perturbador. Ela sim é um exemplo do Vale da Estranheza, né? Que é quando o robô com inteligência, ele emula tanto a fisionomia que causa a gente repulsa. A RoboAmica causa repulso. E ela está muito famosa, ela tem um passaporte realmente como cidadã da Arábia Saudita. Foi entrevistada pelo Will Smith. O Will Smith fez uma brincadeira que ela achou que foi uma brincadeira machista e repreendeu ele. É perturbador, mas sim, ela já é... A Mica está atualizada no software. É alguém. A gente vê os vídeos da Boston Dynamics no YouTube, com o robô, cachorro, o robô empilhadeira, inclusive a própria Amazon tem não sei quantos mil robôs empilhadeiros, e esses vídeos da Boston Dynamics mostram os engenheiros dela espancando o robô, e ele não revida. Será que ele vai revidar? Eu acho que ele vai revidar em algum momento. Eu acho que em algum momento as máquinas vão realmente ter essa condição de enxergar-nos como... De autopreservação. Claro, eu acho sim que vai ser aplicada a elas as 3 leis de Isaac Asimov, né? Aquela que o robô não fará mal ao humano, o robô vai proteger o humano, mas a terceira é essa. O robô vai sobreviver se tiver em vias de ser atacado. A questão toda é que a gente está numa velocidade tão grande de aplicação da inteligência artificial a mecanismos mecânicos que as nossas discussões sobre marco teórico, sobre como vai ser o YouTube, como vai ser as lives, elas já são inócuas. Se a gente tem um país que
já deu um passaporte oficial para um robô com inteligência artificial, significa dizer, no mínimo, que outros países estão mais avançados no estudo do que a gente. Uhum. A gente... Quem gosta de filme da Segunda Guerra Mundial já ouviu falar de Alan Turing. Alan Turing foi o cara que decifrou lá as mensagens utilizando lá um computador. E aquele computador não tinha inteligência artificial na época, mas sim um embrião disso. Essas nações que estudam a inteligência artificial remontam lá, vão até aquela época para estudar. E a gente aqui? Será que o nosso... Eu estava preparando documentos da faculdade e me deparei com uma resolução do MEC exigindo que o nome da disciplina seja Direito Cibernético. Qual que é o problema disso? O problema é que o direito cibernético remonta a 15 anos atrás, quando falar de inteligência artificial ou de robótica se resumia a vincular direito à ciência da computação. E a gente não vive disso mais. A gente já evoluiu. Hoje é direito da tecnologia e da evolução e da inovação. Então, a gente tem um órgão federal que trata do assunto ainda para trás. Isso sem nenhum tipo de crítica ao órgão federal, nem orientação política. Estou dizendo que tem nações mais avançadas no estudo. O nosso próprio marco regulatório hoje vai nascer inócuo aqui no Brasil. Isso também me parece até um vislumbre, não sei se você concorda, do que pode acontecer também com o avanço galopar, assim, de algumas nações, que são os guetos tecnológicos, né? Sim. Eu acho que a gente está diante, assim, de grandes abismos e, enfim, né, de que podem acirrar ainda mais as desigualdades de desenvolvimento entre países e tornar realmente, assim, marginalizar ainda mais sociedades por esse gap mesmo, né, de tecnologia e conhecimento. E você tocou no assunto que é a repulsa, né, o Vale da Estranheza. Quando algo emula, né, um robô emula tão igual, assim, a existência humana, que aquilo causa uma repulsa. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, qual que é a discussão disso, assim, porque a gente é muito confortado pela tecnologia, né, e é muito impressionado, a gente gosta muito das facilidades, né, a gente adora a Alexa, e ela é engraçadinha e tudo mais, mas quando passa a ser um espelho, a gente já se sente ameaçado. Mas como é que é isso? O Vale da Estranheza é um conceito trazido do Japão, que ele determina aquele momento em que o robô inteligente, ou seja, o robô com IA, ele tem uma forma de expressão e física tão aproximada da gente que aquilo nos causa repulsa. E nos causa repulsa não porque a gente está programado para não gostar daquilo, mas porque essa imagem ativa uma área do nosso cérebro que não entende aquilo como algo natural. E aí causa na gente, né, que fica assim... E o Vale da Estranheza está sendo utilizado como um elemento de verificação em que, quanto mais estranho, mais próximo de ultrapassar a barreira entre saber o que é humano e o que não é. E a gente está cada vez mais se aproximando do Vale da Estranheza. Quando o Vale da Estranheza estiver completo, a gente não vai mais saber o que é humano, o que não é, exatamente porque a gente vai ver aquilo tão perfeito que vai ultrapassar a nossa repulsa e vai se tornar algo cotidiano. E quando isso acontecer, é extremamente arriscado criar seus guetos. Exatamente. Criar os guetos nesse momento, porque vai ter pessoas que vão se dar bem com a existência desses robôs humanoides, mas a maioria não vai. Sei não, eu assim... Você tá com medo, Camila? Não, mais que isso. Quando eu era bem mais nova, eu já tinha, assim, uma dificuldade grande com o avanço tecnológico profundo. Enfim, é engraçado, né? Uma área do nosso cérebro que tenta conservar a nossa identidade como ela é, né? Identidade humana como ela é, coletiva como ela é, social como ela é. E isso parece uma grande ameaça a essa própria identidade, né? Então, eu sempre achei complicado.
E para mim, assim, esses filmes de ficção científica são quase prognósticos. Então, para mim, sempre é um grande desastre que está à frente e a gente vai caminhando. Eu não sei, eu acho que será que a gente vai viver alguns movimentos sociais, assim, neoludismo, neocartismo, e a gente vai ter uma nova caça às bruxas? Enfim, fico pensando. Eu acho que sim. Eu acho que vamos ter movimentos de cunho religioso, né? A gente vai ter esses movimentos também revolucionários, anarquistas, o que a gente já vive hoje. Só que o inimigo vai ser outro. E veja, eu não enxergo a robótica e a inteligência artificial como inimigo. Eu não enxergo. Mas eu respeito, assim, o fato de que ela pode se tornar o pior dos inimigos da humanidade. Pela facilidade que ela vai ter de ter acesso a todas as informações de cada momento histórico que esse planeta já passou. E, principalmente, de ter acesso a nossas fraquezas. Mas e se a gente ajudar ela a ser uma boa referência para a gente? Se a gente conseguir criar um ambiente sinérgico da gente com ela, os avanços na medicina, os avanços no esporte, os avanços até nas campanhas militares. Imagina tirar o homem da infantaria. Mas será que o humano foi feito para ser assim? Para ter essa capacidade de percepção? Então, eu não consigo ver a gente tendo essa boa índole para isso, e consigo ver os movimentos todos sociais que a gente já tem hoje sendo adequados a essa nova realidade que a gente vai viver. E, claro, esse descompasso social nosso vai causar ali a segregação da maioria das pessoas. A gente está tendo uma perspectiva aqui bem apocalíptica mesmo, bem prognósticos que geram efetivamente uma reflexão que talvez permita conduzir esse processo de uma forma um pouco mais dentro de parâmetros éticos necessários. Eu vou voltar no tema regulação, porque eu acho que só porque eu sei que o João gosta também, ele falou que gosta. Ele falou que não gosta, mas eu sei que ele falou que gosta, mas eu sei que não gosta. Dentro desse cenário apocalíptico, talvez é o que nos reste pensar em saídas normativas. Se temos aí um problema a enfrentar, a gente tem que tentar usar todas as armas possíveis, obviamente não desconsiderando os benefícios que a inteligência artificial pode trazer, e o João, na última fala dele, abordou esse aspecto, né? A gente também não pode enxergar essa ferramenta como um perigo à sociedade, desconsiderando que há também ali grandes avanços na área da medicina. Então, né, eu estava ouvindo ontem, se não me engano, um desenvolvedor falando de uma aplicação da IA para a identificação de câncer a partir de imagens muito preliminar, antes mesmo da existência das células cancerígenas. Já é possível, a partir de um equipamento de inteligência artificial, fazer essa identificação, esse diagnóstico, antecipando muito um tratamento e salvando vidas, né? Então a inteligência artificial também pode ter esse aspecto positivo. E aí, novamente, voltando à regulação, João e Camila, estava dando uma folhada, confesso que não tive tempo ainda de ler com mais atenção a regulamentação que a Europa acabou de aprovar semana passada, então algo muito recente. Mas eu gostei muito da forma como eles colocaram em compartimentos a regulamentação da inteligência artificial, estabelecendo padrões de risco. E aí criando uma categoria chamada de risco inaceitável, que são utilizações, aplicações para IA que não pode acontecer. E talvez, né, na melhor das hipóteses, essa barreira do risco inaceitável que a Europa tenta impor seja no mínimo um freio, já que o João acha que não é evitável, que é algo meio que vai acontecer de qualquer forma. Se tivermos, talvez, aqui, pensando num aspecto mais global e não apenas europeu, trazendo para a gente, os Estados Unidos é um grande problema, porque a visão liberal deles é um pouco extremada nesse assunto, mas se a gente consegue estabelecer um mecanismo de contenção, pelo menos nessas áreas que a gente entende ser inaceitável o risco, como estabeleceu a regulação europeia, só para citar um exemplo, por exemplo, é ótimo, mas para citar um exemplo, a utilização da IA como mecanismo de influência em comportamento cognitivo. Brinquedos, por exemplo, que
indicam a crianças comportamentos que são perigosos a ela, que falam, que dialogam com crianças e representam algum tipo de condução da criança para uma atividade perigosa. Isso foi classificado como risco inaceitável. Tem até um filme de uma boneca, Megan. É mais ou menos, eu só pensei na Megan na hora que eu li essa redação. Então, um risco inaceitável. Outro risco inaceitável que está lá na regulação europeia, a utilização da classificação do indivíduo a partir de características físicas entre pessoas de níveis diferentes, aceitos ou não aceitos, fazendo, portanto, distinção entre as pessoas, colocando elas em algum tipo de castas. A utilização de marcadores biométricos para a identificação de pessoas que não seja feito por órgão público, que também é um risco muito grande, né? Você, de repente, qualquer lugar que você estiver, sabe onde você está, porque existe uma câmera com um nível de apuração que consegue, por marcadores, identificar quem é você e saber todos os seus dados. Então, existem ali naquela regulação europeia algumas indicações do que a Europa entendeu que não dá. A gente pode desenvolver a IA com toda a tecnologia que ela representa, com os avanços, com as conquistas que a gente deve estimular. E a ideia, pelo que eu li do texto, é sempre tentar não estabelecer um freio ao desenvolvimento. Não se quer desenvolver com nenhum tipo de atraso à tecnologia, mas colocando ali uma proteção mínima, uma barreira, uma bolha, onde a gente acha que a IA não pode entrar, para a proteção da segurança humana. Esse pode ser um caminho para a gente tentar, pelo menos, minimizar esse risco, já que você acredita que a gente está sob risco mesmo? A lei pode servir para isso? Como é que eu vou falar isso sem parecer pessimista? Porque eu realmente não estou sendo pessimista, estou sendo pragmático, tá? A gente hoje possui muitos freios legais, ok? Freios legais. Vamos colocar a IA de fora só um minuto. A gente possui muitos freios legais para as nossas atividades humanas, não é isso? Só que existe a Deep Web. E para quem já esteve lá na Deep Web, e eu já estive lá uma vez, e assim, não dá para desver, não dá para desver o que você vê, não dá para desver. Tudo aquilo que é falado é verdade. Ah, é lenda? Não é verdade. E lá eu nunca assisti. Você usou o Tor, né? Nem brinca. Eu nem sei como, na verdade. Você vai ficar um ano sem dormir. O João estava precisando descobrir como fazer uma bomba. Foi. Entendi. Eu queria comprar uma boneca russa. Entendi. Fora do podcast eu te Então falo você que é a acha boneca. o seguinte, não dá para a gente colocar nossa esperança numa legislação porque vai haver... Não, para nós... Os hackers. Para nós que somos fora. cumpridores da lei, vai seguir. Para outros, a inteligência artificial vai ser tratada na Deep Web e outras vias escusas sem regulação. Então, eu não vejo como a gente conseguir frear um futuro que pode ser bom, nem um futuro que pode ser ruim. Sabe o que uma coisa assim que acaba me pegando, assim, igual, por exemplo, não pode ter um comportamento de induzir, não pode ter uma aplicação que induz o comportamento, mas basicamente, assim, hoje em dia, isso já existe. Pode ser, assim, que você não esteja falando assim, não vai infringir lesão contra você, não taque fogo, né, enfim, não vai ter um aplicativo, uma aplicação que seja o equivalente a uma baleia azul da vida, né, vamos dizer assim. Mas o TikTok já não faz isso, né? Mas... O tempo todo, o algoritmo do Instagram faz isso. Você incita a pessoa, principalmente para consumo, a adotar determinados comportamentos. E você vai reiterando aquilo. Então, a minha preocupação, quando eu falava da questão da própria atrofia, é essa atrofia também do autonomia. Porque, assim, a gente está vendo uma barreira de discutir muitos conceitos dos próprios conceitos, assim, discutimos conceitos, muito o núcleo dos conceitos dos direitos principais que a gente, a todo tempo, né, nos últimos séculos, pelo menos nos últimos 100 anos, colocamos como paradigmáticos, os valores, né? Na nossa outra conversa, eu lembro que a gente conversava e você trouxe uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou assim, olha, por exemplo, hoje em dia eu acho que não faz mais sentido tributar a propriedade do veículo. Isso não é mais um bem, não é mais um signo de riqueza presuntivo que seja necessidade de tributar. A gente tem que repensar esses núcleos de conceito. E aí, quando a gente vai para esse momento agora, para essa discussão,
é um grande abalo. O que é autonomia? O que é autonomia do pensamento hoje em dia? Como que você consegue preservar a formação de um ser humano com a autonomia de um pensamento, com algo tão competente como a tecnologia, o atual status quo da tecnologia da informação? O que é privacidade? Privacidade, eu estava até pensando sobre isso recentemente, né? Hoje, o conceito de privacidade ele tem que ser completamente deslocado para também autonomia informativa. O que eu quero divulgar? Porque o fato de hoje em dia a gente autonomamente expor as nossas vidas pessoais e o mundo funcionar dessa forma, inflige perguntas diretas. O que vai acontecer com os nossos valores basilares? Vão ter que ser reeleitos. E aí, quando a gente lê isso, assim, olha, não pode induzir o comportamento e tal. Mas é o que já acontece. E aí, qual que é o limite da tolerância disso? Eu vou caminhar aqui para um raciocínio, pegando a sua pergunta. Eu não sei se vai ser a resposta que você espera, mas eu acho que vai de encontro a justamente a única característica que vai fazer com que o humano não seja substituído pela máquina. Uma coisa que a máquina nunca vai conseguir emular, que é o nosso feeling, nosso coração, o nosso sentimento. Isso ela não vai conseguir emular. Por isso que ela não vai conseguir substituir a gente. Ela pode nos escravizar, se ela faz fato. Tô tão animado. Mas isso ela não vai matar, pode nos machucar. Mas ela não vai se amar. Ela nunca vai... Não vai amar. Quer ver um exemplo? Mas peraí, aquele filme, mas no final ele virou menino. Qual? Aquele do IA. Tá. Imagina uma corrida. O Silvio tá achando que é o Poltergeist tá correndo agora. Né? Não, eu sou fundista, não sou velocista não. E aí ele tá lá chegando, aí ele passa, né, aquelas mesas onde tem a água. Ele tá em segundo lugar. Ele pega a água e bebe, mas ele percebe que o da frente tentou pegar a água e não conseguiu. Ele percebe que o cara tá fraco. O fato do Silvio chegar e entregar a água para ele e não ultrapassá-lo não é uma escolha lógica para IA, mas é uma escolha lógica para a gente se a gente é uma pessoa com empatia. Uhum. É baseado nessa característica que a gente tem, que nos separa de qualquer máquina que for criada nos próximos 500 anos, eu acho que nossos valores vão estar presentes aí. Concordo, e inclusive a conclusão da minha dissertação era sobre o único caminho possível, talvez, para a redução dessa polarização afetiva criada assim, por esses discursos, essa nova lógica da comunicação, é justamente a construção do afeto. O que faz você escutar uma pessoa absolutamente divergente de você e às vezes reconsiderar a sua própria posição é o sentimento que você desenvolve por ela. Isso só pode ser feito através do estabelecimento de uma linguagem direta, de uma comunicação direta. Por isso a minha preocupação de realidades absolutamente filtradas e em si mesmada com essa troca de informação tão automatizada. A criação também das próprias bolhas, enfim. Porque o que faz a gente explodir a bolha, primeiro assim, hoje eu te encontro, a gente toma um café, depois a gente toma uma cerveja e tal, e amanhã eu descubro que a sua visão de mundo é absolutamente diferente da minha, mas eu já desenvolvi uma interação humana o suficiente com você para poder te escutar e falar, tá, tudo bem, não concordo, mas assim, tudo bem, eu acho que aqui você tem alguma razão. E isso estabelece uma convivência civilizatória, né, assim, dentro do marco da paz, né, e da convivência e da pluralidade. E a minha preocupação é isso, né, a gente se reduzir a receber informações já enviesadas, reduzir cada vez mais essa troca e acabar também se esvaziando da única forma que a gente tem de não se automatizar, que é pela própria troca afetiva. Eu acho, inclusive, que essa preocupação, ela vai acabar se tornando uma boa lembrança nossa. Eu digo por quê? Porque essa preocupação com o contato social que a gente tem é algo que vai terminar com a nossa geração. As gerações atuais. Chave de ouro. A Camila que ainda... Nós somos pais, né? Nós temos a esperança do futuro. A Camila que ainda não tem a sua... Eu vou me enfiar no mato. Tá na hora de começar a repensar se vale a pena ou não. Não, vou me enfiar no mato. Gente, tá chegando aquela parte complicada do nosso programa. A gente tem que colocar aí uma pausa nesse primeiro bloco e caminhar para o bloco final, o bloco de encerramento.
Então, sei que o assunto tá bom, talvez renda um episódio parte 2. Bora. Se o João tiver disponibilidade para atendermos novamente. Mas vamos lá para aquele bloco final do nosso programa. A gente pede ao nosso convidado, aos nossos debatedores aqui, que apresentem dicas culturais, que expliquem aí o que está assistindo, o que está lendo, o que está ouvindo, que contribua com a nossa audiência também para esse avanço aí cultural. E eu vou começar pelo João. João, você tem alguma dica aí para a nossa audiência? O que você está preparando para a gente aí? Eu tenho 3 dicas para dar, tá? 2 filmes e um livro que agora se tornou série. O primeiro filme é Deus Ex Machina. Tá aí nas plataformas. Um cientista cria um robô com inteligência artificial de uma mulher. A mulher que ele gostaria que ele tivesse. Enfim, eu não vou dar o spoiler, mas não dá muito certo. De outro... Como quase? É com o que pensa, né? Enfim. O outro filme ele estava no cinema até outro dia e ele também já está disponível nas plataformas, que se chama Resistência. Em inglês é The Creator. Fala da criação da inteligência artificial e não vou dar um spoiler, mas o vilão não nesse filme o vilão não é a inteligência artificial, é um homem. E o livro, que agora se tornou uma série da Netflix, O Problema dos Três Corpos, ele trata de várias questões, um problema real de astronomia, mas o que tem a ver a inteligência artificial com isso? A inteligência artificial é utilizada por uma raça alienígena para preparar o terreno para a chegada deles. E aí a forma como a narrativa é criada está muito parecida com a guerra de narrativas que a gente está vivendo, inclusive, se você já viu você já viu a série, Silvio? Já começou a ver? No terceiro episódio. O primeiro episódio é fantástico sobre guerra de narrativas, né? É interessante. É melhor ler o livro do que assistir a série. Mas se não tiver acesso ao livro... Papo, né? Se não tiver acesso ao livro, vê a série. Camila. Até pensei em umas indicações, mas finalzinho da nossa conversa aqui, e sendo a humanidade no seu sentido mais essencial, a nossa última esperança, eu vou indicar para os Belo Horizontinos um programa. Não um programa, algo a se fazer que eu fiz na semana passada e foi absolutamente emocionante. Não sei se vocês já devem conhecer, mas o Café com Letras abriu um clube de jazz e toda quarta-feira tem apresentação. E eu fui, a convite de uma amiga queridíssima, fomos assistir uma apresentação de uma banda que ela é capitaneada por um saxofonista chamado Vinícius e ele tocou o álbum do Coltrane. E olha, eu em algum momento mandei a mensagem pro Felipe é meu noivo, e falei assim, cara, isso aqui machuca mais que Henrique e Juliano, não tem uma letra. Então, assim, foi uma experiência sinestésica. E eu acho que em tempos de tanta artificialidade, eu acho que sentir algo sinestésico a partir da música, você sentir um sentimento e aquilo reverberar de tantas formas e reflexões, pode ser o apelo humano, a arte. Então fica aí toda quarta-feira. Maravilha! Quarta-feira... chama Clube Jazz Café com Letras, na Antônio de Albuquerque, mas não é no Café com Letras, é um pouquinho mais pra frente. Sensacional. Vou estar lá na quarta? E à noite de vinho, você pode levar sua garrafa sem rolha. Sem rolha. Quarta-feira é um dia ruim pra mim, mas eu vou tentar. Vá. Beleza, muito bom. Eu tinha uma dica que o João, né, de forma inesperada, acho que inesperada não, porque a gente compartilha alguns gostos. A gente diverge em muitas coisas, mas a gente também comunga outras predileções. E eu estava preparado para indicar a série que o João acaba de nos indicar, que eu ainda não terminei de ver, mas eu tenho essa mania de indicar coisas que eu já estou começando a ver e estou gostando. Então, agora, depois da indicação do João, eu vou dar uma acelerada, eu vou dar uma maratonada. A gente tem um feriadão vindo por aí. Estamos gravando aqui às vésperas da Semana Santa. Mas eu vou indicar uma outra série, especificamente um episódio de uma série que aborda muitos assuntos ligados à tecnologia. A gente já falou dessa série aqui algumas vezes, que é Black Mirror. E tem o episódio de abertura da 6ª temporada, a Jo é Péssima.
o nome do episódio. Em português acho que ficou o nome esse, A Joa é Péssima. Que traz uma leitura da aplicação da inteligência artificial muito assustadora. Já que a gente quer falar de coisas assustadoras, A Joa é Péssima, episódio 1 da 6ª temporada, da última temporada, né? Tá na Netflix. É um episódio que reflete um pouco sobre como essas aplicações podem trazer repercussões perigosas para a vida do indivíduo, como a nossa liberdade pode estar de alguma forma ameaçada, inclusive, a nossa imagem, inclusive, pode sofrer aí alguns tipos de comprometimentos pelo uso da inteligência artificial. Eu acho que vale a pena, para amarrar tudo isso que a gente discutiu, seguir por todas essas dicas, né? Vai lá, assiste um pouquinho das séries do filme indicado pelo João, depois passa no Black Mirror e depois que você estiver muito abalado, você vai lá no programa da Camila para dar aquela relaxada, desanuviada e ficar de boa, porque já que é inevitável, né, que a gente receba esses novos incrementos tecnológicos da forma como pudermos. Gente, vamos lá, vamos terminar o episódio de hoje. Foi muito bom recebê-lo, João. A casa está aberta para você, como sempre. Ainda mais agora que é meu chefe, né? A gente não pode negar o chefe nada. João, se você quiser ser meu chefe também, eu estou disponível. Olha só, é ao vivaço. Chamou na alça aqui. Beleza. Acho que vale a pena aí dar uma analisada no lápis da Camila. Vamos ver. Não a colocando no meu lugar. Tudo certo. Tem sempre espaço para Camila lá, desde que não seja no meu lugarzinho. E com isso a gente encerra esse episódio de hoje do nosso Indúbio Procast. Na próxima semana a gente volta com outro tema de grande relevância, com convidados, pelo menos que seja o Rafael Maia, né? se não tivermos uma presença externa, esperamos ter a presença ilustre do nosso amigo Rafael aqui nessa bancada. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.